É possível mesmo a amizade nos manter sãs, mesmo quando estivermos loucas. E por quê? Olha, um ponto aí importante, quando a gente está falando de saúde mental, a gente se baseia assim, em alguns princípios, alguns pilares. Então a gente tem a prática de atividade física, uma alimentação saudável, técnicas para a gente conseguir manejar o estresse, mas um pilar que ainda não é muito falado a respeito é o com que os nossos relacionamentos de qualidade e numa quantidade também suficiente, eles têm um papel de ser um agente protetivo do nosso adoecimento psiquiátrico. Então, os vínculos de qualidade, eles nos auxiliam a prevenir quadros depressivos, quadros até de ordem física. Então, a gente verifica que há uma redução no risco do desenvolvimento de demências, como a doença de Alzheimer, quando esses indivíduos que têm uma vivência social muito mais ativa, comparativamente com aqueles que têm uma vivência mais isolada, mais pacata. Então, realmente, relacionamentos, eles são fundamentais tanto para a nossa saúde física quanto para a nossa saúde psíquica. Thaís? Eu queria lembrar, né, que em 2023 o cirurgião-geral dos Estados Unidos ele chamou a atenção sobre essa questão da solidão num relatório que ficou bem conhecido, né, e ele chamou até a solidão de uma epidemia, né, e fez essa associação com problemas de saúde que nem a Rosia comentou. E aí, assim, eu queria entender por que é impressão nossa mesmo ou isso está realmente generalizado, a solidão aumentou, né? A gente tinha aquela impressão que pós-pandemia ia todo mundo ficar muito mais unido. Como que vocês enxergam esse cenário hoje? Então, o que eu observo é o seguinte, nós viemos então da pandemia em que nós fomos postos à prova nessa situação. Então, nós fomos colocados em isolamento e nós vimos assim o quão os quadros psiquiátricos, os quadros depressivos, os quadros ansiosos, eles tiveram um aumento muito grande assim de casos. Tem alguns estudos apontando assim que aqui no Brasil houve um aumento assim de 30% na época da pandemia nos quadros depressivos. Então foi um aumento muito grande. E nós psiquiatras, nós trabalhamos muito durante a pandemia para poder dar suporte para as pessoas que estavam passando por dificuldades e isso era muito comum. Só que a pandemia, ela nos abriu espaço para a gente poder refletir e falar mais sobre a saúde mental. Então, hoje a gente se fala muito mais do que a gente falava no passado. Só que, apesar da pandemia ter vindo e sensibilizado nós com relação a essa temática, nós ainda não conseguimos implementar modelos que permitissem que a gente estivesse mais próximo daquelas pessoas que são importantes para a gente. O advento das redes sociais e o qual nós estamos passando o nosso tempo nas telas, isso tem sido um grande dificultador. A gente ainda tem as longas jornadas de trabalho, pessoas tendo 1, 2, 3, 4 jornadas durante o dia, os grandes deslocamentos para poder chegar ao trabalho, o acúmulo de tarefas. Então é muito difícil, nesse cenário, a gente conseguir manter esses vínculos na profundidade em que eles precisariam estar sendo mantidos. Então, assim, apesar de hoje a gente ter mais uma consciência dessa importância, ainda é muito difícil fazer porque a nossa rotina do nosso dia a dia, ela conspira contra isso poder acontecer. E tem um conceito também que eu gosto muito, que é uma pesquisa super citada, pesquisa da Harvard, que estudou por 85 anos um grupo de homens e hoje ela se estende aos familiares, né, e os descendentes, que é o maior estudo sobre felicidade já feito no mundo, que a grande conclusão é, se você tiver que tomar uma decisão na vida para cuidar da sua saúde, da sua felicidade, que seja cuidar dos seus vínculos sociais, mais do que não fumar, mais do que comer bem, mais do que fazer exercício, é cuidar do vínculo, é o principal fator. E aí eles criam um conceito que eu amo, que é o social fitness, que é encarar a amizade como um exercício. É duro, é árido pensar assim, mas ao mesmo tempo é tão importante e a nossa vida, como o Dr. Bruno falou, nos leva tanto a não conviver, a ser mais individualista, a voltar para casa e estar muito cansado, que a gente tem que colocar no nosso campo de intenções. Eu vou sair no mundo com essa intenção de conviver
e eu vou chamar para fazer o programa, e eu vou ouvir o não, mas eu vou chamar outra vez, e eu vou tentar essa pessoa. E aí eles dão várias dicas, assim, como colocar esse exercício em prática. Você citou a questão da saúde de novo, do cigarro, enfim. Tem até naquela revisão dos estudos, estava falando com a produção assim, me socorre aqui nesse dado. Naquela revisão dos 38 estudos que eu fiz abordagem no começo, um deles aponta o seguinte, que pessoas sem amigos ou com amizade de baixa qualidade têm o dobro de chances de morrer prematuramente, de acordo com meta-análise com mais de 308 mil pessoas, um fator de risco ainda maior do que os efeitos de fumar 20 cigarros por dia.